Eu gosto de alguns programas de televisão, talvez você possa me chamar de nerd, de bitolado, mas tem alguns programas que eu gosto que são aqueles programas, por exemplo, que fala sobre tesouros escondidos, né? Trato feito, sabe esses programas aí, né? E um dos programas que eu mais gosto é aquele programa em que tem aqueles depósitos, né? E a pessoa compra o depósito sem saber o que tem lá dentro, abre e começa a contabilizar o que tem lá. E tem algumas pessoas que só tem lixo lá dentro, roupa usada, às vezes coisa até feia, mas tem alguns que ganham porque lá dentro, em meio a tanta bagunça abandonada, encontram algo muito valioso que faz com que o investimento inicial seja multiplicado em até 1000 vezes, descobertas, artefatos. E é tão legal você descobrir que você tem algo importante dentro de você e com você, tipo aquela nota de R$ 50 que você acha no bolso, sabe? Você está naquele dia lá, sem, sabe, jururu, assim, de mal com todas as coisas, aí você coloca a mão no bolso, opa, tem algo lá. Aquele dinheiro lavado, vem até limpo, né? Você abre, é uma nota de R$ 50. A Bíblia fala sobre tesouros de forma material, monetária, sobre riqueza, mas também tesouro na sua forma mais essencial e mais importante, que são os tesouros que nós temos dentro do nosso coração. O seu coração é um depósito de um monte de coisa, mas é um depósito de preciosidades que Deus te deu. E que talvez você ainda não tenha tido tempo de cavucar e ver lá dentro no fundinho, em que gaveta está aquela preciosidade, mas com certeza você tem algo dado por Deus, que é muito útil, não somente para a nossa própria edificação, mas também para a própria glória de Deus e para a bênção do povo de Deus. É nesse sentido que eu gostaria de falar hoje sobre a parábola dos talentos, essa parábola tão conhecida, que está lá em Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. Você pode acompanhar comigo, abrir a sua Bíblia ou ligar o seu aplicativo. Nós vamos fazer a leitura desse texto. Mateus capítulo 25, versículo 14 a 30. Eu vou ler na Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar aí na versão que você tiver. Diz assim a palavra do Senhor. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou os seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2, mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou a conta com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: Senhor, o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. E veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: O Senhor me confiou 2 talentos, veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: Eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: Servo mau e negligente, você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei? Então, você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros.
Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Deus que fala por meio da tua palavra e fala hoje aos nossos corações. Dá-nos, Senhor, a serenidade e a sensibilidade necessária para ouvirmos a tua palavra, sermos desafiados por meio dela e também colocarmos em ação aquilo que o Senhor quer de cada um de nós esta manhã, para a honra e glória do teu nome. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Talento é mais ou menos o que você está pensando, e a palavra talento na língua portuguesa vem por causa desse termo que aparece nesse texto. Mas para nós entendermos tudo o que está acontecendo, precisamos saber o que é esse talento. Talento é uma medida da antiguidade. Então, em termos de peso, equivale a cerca de 35 quilos de alguma coisa. Mas também em termos monetários, um talento equivale a 6.000 denários. Bom, até aí, né, trocou uma coisa por outra, você continua a não entender o que é o talento. Então, um talento vale 6.000 denários. E um denário é uma diária. É aquilo que um trabalhador, naquele contexto, ganhava por dia. Quanto que é a diária hoje? Não sei, mas você multiplica isso por 6.000. Você vai ter mais ou menos a noção da grande quantidade de dinheiro, de riqueza, que esse senhor, um grande fazendeiro, um dono de terras, ele, ao sair de viagem, durante um bom tempo, ele resolve colocar parte dos seus recursos na mão de empregados, de servos que ele tinha uma relativa confiança. E o Senhor Jesus, ao contar essa parábola, ele fala no sentido de trazer um ensinamento, por meio dessa palavra nós imaginarmos como que é a dinâmica do reino de Deus, e por meio dessa parábola também nós sermos desafiados a tomarmos uma atitude que seja condizente àquilo que Jesus quer ensinar. Esses servos, 3 deles nomeados, recebem cada um a sua parte. Um recebe 5, um recebe 2, um recebe 1. Então, não é que o que recebeu 5, recebeu 5 moedas. Recebeu 5 vezes 6.000 denários, então recebeu sacolas cheias de moedas. Então você vê que a percepção é de que o Senhor, ele confiou aos seus servos grande quantidade de recursos, confiando que eles cuidariam bem. E a parábola segue falando sobre a atitude de cada um deles. A atitude do que recebeu 5, a atitude do que recebeu 2 e a atitude do que recebeu 1. E a reação que o Senhor tem ao voltar, depois de muito tempo, à sua propriedade e a passar a régua e fazer os cálculos e a mensurar o quanto aqueles servos fizeram para que aquele dinheiro, uma vez investido neles, pudesse trazer algum tipo de lucro, vamos assim, de dividendos, e essa é a história como um todo. Por meio dessa história, o que nós podemos aprender? Gente, vocês viram que a igreja está enfeitada, nós já estamos no clima natalino. Isso quer dizer que nós já estamos nos encaminhando para o fim do ano. E fim do ano é aquele negócio, né? Você faz aquela avaliação do que você fez durante o ano todo. Você faz aquelas decisões e toma aquelas decisões, aquelas resoluções que você nunca vai cumprir, mas você vai fazer, porque isso te deixa melhor. O que eu vou fazer no ano que vem? Né? Por exemplo, eu acho que quando eu cheguei, eu falei que a minha resolução era tirar uns 10 quilos. Né? Você viu que eu tirei, né? Eu tirei
o avesso, né? Eu devo ter ganhado mais 10 quilos, não tirei. Mas a resolução é isso mesmo, né? A resolução a gente faz para justamente não cumprir, para ter outro ano para fazer de novo a mesma resolução. Mas esse período do tempo é muito importante, principalmente tendo em vista a nossa comunidade, a nossa igreja metropolitana, que já tem sido bênção e já tem crescido um pouco. E aquilo que Deus ele quer falar por meio da sua palavra é justamente nós, como metropolitana, como cada membro aqui, descobrirmos esses talentos que nós temos dentro do coração e descobrimos também a forma ou as formas de nós colocarmos esses talentos a serviço de Deus, para a glória dele e também para a edificação de outras pessoas. Nesse sentido, 3 coisas que nós podemos aprender por meio desse texto. Em primeiro lugar, o chamado do texto é para que nós usemos os talentos, porque os talentos foram dados por Deus. Veja só no versículo 14 e 15. Também será com um homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Jesus, quando conta essa história, ele fala desse senhor, desse homem, desse grande possuidor de terras. Mas, na verdade, Jesus está se referindo ao próprio Deus Pai, que chama o seu povo, chama os seus servos e confia a eles os seus bens. Aquilo que nós temos, seja em termos mensuráveis, monetários, ou seja em termos de disposição, capacidade e talento, tudo isso foi dado por Deus. O diabo não tem 1 centavo para te dar. O que você tem é dado por Deus e é fruto da providência que Ele dá aos seus servos. Não de uma forma igual, mas de uma forma condizente à capacidade de cada um. Veja que esse Senhor dá 5 talentos a um, 2 ao outro, 1 ao terceiro, de acordo com a sua capacidade. Deus, Ele não dá aquilo que nós não conseguimos administrar. Deus não dá aquém daquilo que nós podemos fazer. Ele dá aquilo que é apropriado para nós, que para nós é uma bênção. Por isso que nós não podemos, por exemplo, comparar o talento que eu tenho com o talento que o outro tem. Porque você está comparando alhos com bugalhos. Aquilo que Deus deu para você é seu, considerando a sua capacidade. E essa capacidade que é levada em conta por Deus, porque diz a parábola que o Senhor partiu de viagem confiando nos seus servos. Na mesma medida em que Deus dá talentos aos seus servos, Ele dá porque confia neles. Ele deu talentos também a cada um de nós, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o propósito dEle em nós, vislumbrando também o reino, o povo de Deus de forma mais ampla. Então precisamos ter a noção de que aquilo que eu tenho como capacidade, habilidade, como facilidade, como disposição, você pode chamar de dons, talentos, capacitações, o que você sabe fazer com facilidade, é aquilo que Deus deu a cada um, para que cada um possa considerar isso como uma preciosidade, como algo que deve ser bem utilizado. O segundo ponto, e o chamado do texto, é que nós usemos esses talentos. Primeiro porque Deus nos deu, mas porque Deus quer que nós usemos os talentos dados. Então não adianta você ter uma Ferrari dentro da sua garagem, coisa mais normal do mundo, e você não usa. Sempre quando eu estou vindo aqui para Campinas, tem uns carros assim muito legais que passam. Aí hoje eu falei para a Ju, um vermelhão passou assim do meu lado. Eu nem percebi que ele estava vindo, ele já passou. Fazendo aquele barulhão. E a Ju assim, nossa, você viu o carro que passou? Aí eu falei, para que tudo isso? Que desnecessário. Inveja, né?
O meu poçante não faz aquele barulho, não. Aí, parando para pensar, o cara tem esse tipo de carro justamente para fazer isso. Deus deu a cada um de nós talentos, capacitações muito peculiares e muito especiais. Não para que nós guardemos no fundo da garagem, mas para que nós possamos utilizar tudo isso para a glória de Deus, para o seu próprio desenvolvimento e para o desenvolvimento da comunidade. Porque os talentos que são dados por Deus são instrumentos também para cumprir o grande mandamento: amar a Deus e amar o próximo. E como nós amamos o próximo? Por exemplo, servindo com as nossas capacitações. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou. O que recebeu 2 saiu também para aplicar. Eles fizeram algo importante com esses talentos. Eles aplicaram, eles colocaram esses talentos para trabalhar. Coisa que o terceiro não fez. E o terceiro, que recebeu 1 e enterrou esse talento, ele é reprovado pelo Senhor, primeiro pelo motivo dele ter sido negligente. E a negligência não é você só fazer errado algo que você deveria fazer certo. É não fazer aquilo que você pode fazer. Deus, Ele quer que nós usemos os dons, os talentos, as capacitações recebidas. Você sabe o que você faz bem, as suas fortalezas, aquilo que você faz com carinho, sem muito esforço, com facilidade. É justamente isso que Deus quer ver multiplicar dentro da sua vida, em você e por meio de você. Não importa o quanto você recebeu. Se você recebeu 5 talentos, 2 talentos, 1 talento, o importante é que Deus te deu, e que Deus te deu para que você possa usar esses talentos. Aquilo que o Senhor faz depois, de premiar ou de castigar, veja, é em função do uso desses talentos. Se usou bem, se usou mal. Se foi alguém fiel, se foi alguém negligente. Você sabe os talentos e as preciosidades que você guarda no seu coração. E a vida na igreja é para que você não morra com esse tesouro enterrado em você. Esse tesouro, ele precisa vir à luz, para que, vendo as nossas boas obras, as pessoas glorifiquem a Deus. Não foi isso que Jesus nos ensinou? Então, muitas vezes, a nossa comodidade em não fazer nada pode ser um diagnóstico do nível da nossa maturidade espiritual, ou da falta de compreensão do que é propriamente o amor segundo as Escrituras. Porque Jesus nos ensinou que amar é servir, e o maior não é aquele que é servido, mas é aquele que, de acordo com as suas capacidades e de acordo com os seus limites, serve a Deus, e serve a Deus com alegria. Porque Deus quer que você use os seus talentos para a glória dele, para o seu benefício, para o benefício geral de toda a comunidade, de todo o povo de Deus, da sociedade. Terceira coisa que o texto nos ensina é que nós precisamos usar os nossos talentos, porque Deus, Ele um dia pedirá contas dos talentos dados. Isso fala sobre a responsabilidade que nós temos diante de Deus com aquilo que nós recebemos. Com grandes poderes vem, eu sei que você sabe, só não está na Bíblia. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Responsabilidade.
Todos nós somos responsáveis no povo de Deus, dentro do reino de Deus, com a parcela daquilo que Deus confiou em nossas mãos. Não importa se é pouquinha coisa ou se é muita coisa. Não importa se o seu talento é alinhar as cadeiras ou é você falar para as multidões. Deus não mensura isso. Deus mensura se de fato você usou isso com alegria para a glória de Deus. E Deus um dia, Ele sentará diante de nós, e como aquele Senhor que retorna de uma longa viagem, vai acertar as suas contas. Não no sentido, de tripudiar ou de humilhar, mas de ser justo, porque Deus é justo. Diz o versículo 19, depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Eu fico pensando assim, gente, quando Deus vier e eu me apresentar, chegar a minha vez na senha, e eu tiver que estar diante de Deus, e Deus começar a me perguntar sobre algumas coisas, e pedir as contas daquilo que eu fiz ou deixei de fazer, o que eu vou responder? Que eu fiz o que eu tinha que fazer, ou que eu fiz aquém daquilo que Ele esperava de mim? Veja que nós temos duas coisas que acontecem aqui. Do versículo 20 a 23, nós temos o Senhor recompensando aquele que recebeu 5 e aquele que recebeu 2. Porque o que eles fizeram? Eles pegaram aquela quantia e fizeram o quê? Colocaram o dinheiro para trabalhar. Colocaram dinheiro para trabalhar, investiram, abriram um negócio, foram empreendedores, sabe? Não ficaram confortáveis com aquela quantia, como se a quantia que eles receberam fosse deles. Não, eles sabiam que o talento dado era de Deus. E que para honrar esse Deus que deu os talentos, eles precisavam multiplicar esses talentos. E foram o que eles fizeram. O que tinha 5, quando fechou a conta e o Senhor chamou, trouxe o quê? Mais 5, 10 talentos. O que tinha 2 foi fiel, segundo o que ele tinha recebido, e trouxe mais 2, 4. Gente, que coisa maravilhosa. Servo bom e fiel. Vocês foram fiel no pouco, sobre o muito, vou colocar vocês. Entra na alegria do seu Senhor. Imagina o sorriso daquele senhor quando recebeu não somente o dinheiro dado, mas o dobro daquilo que ele havia investido. Festa, eles foram honrados no seu esforço. Deus, Ele espera que nós também possamos usar os nossos dons, e quando nós usamos nossos dons, talentos, capacidades, aquelas coisas que só você pode fazer em prol da comunidade, e quando você vê o fruto desse trabalho sendo multiplicado de forma visível ou invisível, não importa, você vai ter a noção da alegria desse Deus que está olhando para você. Desse Deus que disse na sua palavra que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Mas nós temos o outro lado também. Aquele que recebeu 1 talento. Muitos anos eu fiquei perguntando assim, mas o que de tão grave ele fez? Não é? Porque ele devolveu o que ele recebeu. Ele podia ter gasto parte. Podia ter comprado um carro. Imagina, vem o Elon Musk e dá 1 milhão para você. O que você vai fazer? A primeira coisa que eu ia fazer é comprar um vestido que a Ju gosta. Bom, já não seria mais 1 milhão, seria 900 mil. Aí, se o Elon me pedisse de novo dinheiro, eu ia estar com 100 mil de dívida. Mas o cara recebeu 1 e deu o quê? 1. A grande questão aqui é a questão daquilo que é cômodo
ou daquilo que é necessário. Porque o texto diz o seguinte: o Senhor, ao receber aquele 1 talento de volta daquele servo negligente, fala o seguinte: mas você não foi e nem investiu esse dinheiro para que eu tivesse o lucro. Trocando em termos de hoje, o Senhor perguntou assim: mas me diga só, você não colocou nem na poupança? E poupança é aquele investimento, né? Você não colocou nem na poupança para que eu tivesse o lucro, nem no CDB de 100% do CDI, você colocou lá. Você não fez aquele dinheiro rodar. Você simplesmente enterrou debaixo da terra. Ou seja, o que o Senhor está ensinando àquele servo negligente é o seguinte: ele, na verdade, esse que recebeu aquele talento, sequer sabia da importância daquele talento. Considerou aquele talento como algo supérfluo, tão supérfluo, que ele podia simplesmente fazer o quê? Enterrar no chão e fingir que aquilo não existia. Não sabia para que aquele talento servia, onde poderia ser útil. Achava que aquilo era dele. Achava que o Senhor talvez nunca mais voltasse. Ou, como ele vai dizer com todo o rancor, eu sei que o Senhor é uma pessoa mesquinha, que o Senhor colhe onde não plantou. E o Senhor dá uma punição. Aquele que enterrou o talento, ele é considerado como servo mau e negligente. Aquilo que ele tinha foi dado àquele que tinha 5, porque foi o que mais produziu. E ele foi lançado nas trevas, onde há choro e há ranger de dentes. Esse é um desafio também para nós hoje. A nossa natureza pecaminosa nos leva a nos acomodarmos com as bênçãos de Deus e com a graça de Deus. Nós nos acomodamos porque nós achamos que Deus tem sim a obrigação de nos dar aquilo que nós queremos. E quando Ele nos dá, nós achamos que aquilo que Deus nos deu é nosso e não dele. Que aquilo que eu tenho como capacitação pessoal, que aquilo que eu tenho como facilidade, talento, é algo para mim e não para o outro. Mas não. O Senhor que deu é o Senhor que quer que nós usemos, e usemos com responsabilidade. Não com negligência, mas fazendo aquilo que Ele nos deu, produzir frutos, brilhar, mostrar a grandeza desse Deus que, por generosidade, nos deu, nos convidando também a sermos generosos. É aí que está o ponto. O grande convite dessa parábola é generosidade. E quando nós falamos de generosidade, nós falamos apenas em generosidade naquilo que nós podemos oferecer em termos materiais, mas generosidade está para além disso, porque fala também da nossa disposição voluntária em investirmos nossa força, nosso tempo, nossas habilidades para fazer algo a mais, não para mim, mas também para o próximo, para o outro. É disso que o Senhor Jesus está falando. É essa disposição que o Senhor Jesus, Ele quer encontrar na sua igreja, nos seus discípulos. E essa é uma marca muito visível da maturidade que nós tanto almejamos e sonhamos. A nossa igreja já está aqui. Deus tem feito muitas coisas. E Deus quer fazer muito mais coisas. Mas esse muito a mais que Deus quer fazer depende de você. Porque Deus confiou a você talentos daquilo que só você pode fazer. Preciosidades daquilo que só você pode administrar. Formas por meio das quais só você pode glorificar a Deus. E quando nós vemos Deus agir para além de mim, através de mim,
Nós temos uma dimensão muito maior do que simplesmente Deus atender as minhas necessidades, encher o meu bolso, me prosperar. Temos uma dimensão muito maravilhosa daquilo que Deus pode fazer, usando cada um de nós como instrumento do poder de Deus, para que pessoas sejam alcançadas, para que o Evangelho seja pregado, para que por meio da nossa igreja, a glória de Deus possa ser irradiada para além das nossas quatro paredes, e ser vista na nossa cidade, e ser perceptível dentro da nossa igreja nacional. Nós temos essa missão, como discípulos de Jesus, como filhos de Deus, de manifestarmos de forma explícita a grandeza da generosidade da qual nós um dia fomos objeto. Deus nos deu seus talentos, preciosidades, capacitações, para que nós possamos usá-los, e Deus, Ele está atento para ver como nós usamos tudo isso. O que Deus quer fazer por meio de nós? Você tem descoberto os maravilhosos talentos que Deus te deu para a edificação do povo de Deus? Alguns têm um talento especial para cuidar das crianças. Outros têm um talento especial para organizar. Outros têm talento para acolher. Outros têm o talento para aconselhar. Outros têm talento para ensinar. Outros têm talento para fazer um bom café. O que você tem de tão especial dentro de você, que você pode reverter para a edificação do povo de Deus? Você tem usado os seus talentos servindo o próximo, saindo da sua zona de conforto? Gente, a coisa mais difícil na igreja é gente. Porque a igreja é formada de gente. E é muito confortável você ficar onde você está. Mas Deus, na medida em que Ele age em nós, por meio do Seu Espírito, e que a Sua palavra vai frutificando em nós, Ele abre o nosso olhar para além de nós, para que possamos ver o outro, e como eu posso ser bênção na vida do outro, na vida da comunidade. Será que nós temos pensado assim, ou nós temos cultivado os nossos talentos enterrados? Assim como a Ferrari abandonada numa garagem, e assim como aquela preciosidade dentro daquele depósito surrado e sujo, o talento enterrado não serve para nada. Aliás, serve para uma coisa só: para nós sermos responsabilizados de que nós não fizemos uso adequado desse talento. Mas pense que o seu coração, por mais complicado que ele seja, por mais problemático que o seu coração é, não sei quanto o seu, mas o meu é aquele depósito cheio de roupa suja, cheio de calçado usado, cheio de documento vencido. Você chega lá, abre, começa a ver que lá no fundo existe algo que não nasceu de você, que Deus te deu, que está meio empoeirado, mas que você sabe que no meio de toda aquela porcalhada é algo relevante, precioso. Tão precioso que você não aguenta em deixar abandonado no meio do depósito. Você quer trazer a vida. Você dá aquela limpada, aquela lustrada, coloca no lugar mais importante da sua sala, porque você sabe que aquilo é precioso. E não somente para que outros vejam, mas para que por meio daquele talento outros também possam ser abençoados. Você tem pensado que o seu talento, às vezes, é tão pequeno ou menos importante? Porque às vezes a gente esconde o nosso talento, porque a gente acha assim, mas isso todo mundo faz, isso todo mundo tem, o outro faz melhor do que eu. Para responder isso, antigamente, no século IV, viveu João Crisóstomo, chamado Príncipe dos Pregadores, ou Boca de Ouro. E comentando esse trecho e essa parábola, ele diz o seguinte:
Repara, não é só o ladrão o homem que procura enriquecer sem olhar a meios, aquele que faz o mal, que é castigado no fim. É também aquele que não faz o bem. Que são esses talentos com efeito? São o poder de cada um, a autoridade que se dispõe, a fortuna que se possui, o conselho que se pode dar e toda a sorte de coisas. Que ninguém venha, portanto, dizer: só tenho um talento, nada posso fazer. Porque tu, mesmo com um único talento, podes agir de maneira louvável. Você tem um talento só? Glória a Deus, porque você tem um talento. Você pode glorificar a Deus com esse um talento que você tiver. Esse é o convite do Senhor, para que nós, no decorrer da vida da nossa igreja, e enquanto nós fazemos parte dessa comunidade, nós possamos trazer para fora as pequenas pedras preciosas que Deus nos deu e usá-los para a glória de Deus. Se coloque à disposição. Você tem talentos variados? Fale com os pastores, com a nossa liderança. Eu quero ajudar nisso. Eu quero cooperar com isso. Talvez você tenha a habilidade de cuidar de coisas. Deixe-nos saber, para que você possa ter campo para fazer com que isso venha à tona. Talvez você tenha a habilidade de ser generoso. Deixe-nos saber também. Talvez você tenha a habilidade de falar com as pessoas. Vamos usar tudo isso para a glória de Deus, porque talento dado é talento requerido. E o Deus que nos deu de tudo, como nós vimos na aula de hoje, nos exige de volta tudo também. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor é generoso demais por nos dar talentos. Não importa o quanto, mas o importante é o que o Senhor nos deu. E pedimos que o Senhor nos abençoe de forma a usarmos tudo isso para a Tua honra e para a Tua glória, para o benefício do próximo, para a edificação da Sua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.